Oi, eu sou a Carol Saltonhan e se você está começando a escrever roteiros ou já tem alguma prática de escrever roteiros, mas já sabe tudo que tem a sua história, sentou ali para escrever a cena em si, a sequência, é impossível que você nunca tenha se feito a seguinte pergunta. Tá, eu sei que eu tenho que escrever, mas como é que eu escrevo isso? Levando em consideração que aqui no canal a gente já fez 365 milhões de vídeos, tá? Não foram tantos vídeos assim, mas a gente já fez uma boa quantidade de vídeos sobre estrutura, sobre personagem e tudo mais. Eu senti falta de falar com vocês um pouco sobre a escrita de roteiro na prática. E é exatamente isso que eu trago para esse vídeo. Eu separei aqui uma sequência do Diabo Veste Prada pra gente ver um pouquinho como que a gente escreve visualmente a apresentação de um personagem. Escrever pro audiovisual não é fazer literatura. Como eu falei em um vídeo, no primeiro vídeo desse canal, aliás, é um vídeo importantíssimo. Se você não assistiu, eu sugiro até que você dê pause nesse e assista lá aquele meu primeiro vídeo, que eu fiz tipo um manual pro roteirista iniciante. Eu digo lá que o roteiro ele não é o produto final, ou seja, diferente do livro que você escreve e o leitor ele vai ter contato exatamente com as palavras que você escreveu, o roteirista ele não escreve para ser lido pelo público, ele escreve para ser lido por uma equipe. E isso gera dois problemas. Primeiro, que você tem que escrever para ser entendido por uma equipe que vá aí sim produzir a obra final. E segundo, que você tem que escrever algo filmável. Por exemplo, não adianta eu usar todas as coisas que a gente vê na literatura, como figura de linguagem, como verbos de pensamento, todas essas coisas elas são características desse meio, né, da literatura, mas não do cinema, porque o diretor vai olhar para aquilo e vai falar, tá, tudo bem, mas como é que essa pessoa vai querer que eu grave isso? Não tem como. No cinema a gente trabalha escrevendo ações. E por conta dessa especificidade, às vezes a gente tem muitas dúvidas, porque a gente quer colocar emoções no nosso roteiro, precisa ter emoções, precisa ter pensamentos, mas eles não vêm convencionalmente da forma como a gente está acostumado a consumir, porque com certeza a gente leu muito mais livros do que leu roteiros, né? Mas o roteirista ele tem que se forçar a duas coisas. O primeiro, a praticar. A gente só aprende na prática, a gente sentando e escrevendo. Segundo, lendo os roteiros. Como eu não posso aqui pegar na tua mão e te forçar a sentar a bunda e escrever uma cena, eu vou fazer a parte que me cabe, que é trazer para vocês alguns exemplos práticos pra gente analisar aqui exatamente como funciona esse negócio de escrever visualmente. Ah, mas eu quero deixar aqui bem claro que a minha pretensão nesse vídeo não é falar sobre formatação, porque são coisas específicas, é um assunto longo, por ser uma coisa tão importante, tão específica, eu acho que cabem outros vídeos. O foco aqui é falar exatamente como que eu transformo as minhas palavras em imagem e vice-versa. Quando a gente está falando sobre escrita visual, sobre escrever visualmente, escrever para o audiovisual, a gente geralmente está dividindo aí 4 partes importantes dessa escrita que provavelmente a sua cena vai ter. Pode ser que falte um elemento ou outro, mas são 4 partes importantes da sua cena que é o que mais gera dúvida nas pessoas. A primeira é a caracterização. O que eu tenho que de fato colocar sobre o meu personagem? Eu preciso colocar tudo que ele veste, tudo que ele tem, a idade, a cor da pele, eu preciso colocar tudo aquilo esmiuçado no roteiro, ou eu posso ser sucinto? A segunda é a ação do personagem. Como é que eu falo que o meu personagem está fazendo isso? Como eu demonstro esse sentimento do meu personagem em imagem? O terceiro item dessa lista é a própria ação da cena. O que está acontecendo? Como as pessoas reagem? O que elas fazem? O que acontece nessa cena? E o quarto é a descrição do próprio ambiente. Como é que é o ambiente? Eu tenho que falar tudo, eu tenho que descrever minuciosamente. Ó, aqui tem um sofá, ali tem outro sofá, o sofá é verde. O que eu preciso colocar de fato? Primeira coisa, respira. E eu vou te dar aqui algumas regras de ouro, algumas coisas para você ter em mente ali no seu coração quando você estiver escrevendo. É aquela coisa, gente. A resposta está sempre dentro de você. Busque seu eu interior e a resposta virá. Mas tenha em mente essas diquinhas que eu vou falar para vocês, seu eu interior vai responder melhor. Primeira coisa que você tem que lembrar é a regrinha do mostre e não conte. Normalmente o cinema, o audiovisual, ele trabalha com essa questão. Gente, eu não vou fazer uma narração sobre o que se passa, eu vou mostrar o que se passa. Eu não vou fazer um personagem contar tudo o que aconteceu, eu vou mostrar o que está acontecendo quando está acontecendo. É uma coisa básica que tem que estar no sangue do roteirista, porque cinema é isso, cinema é a coisa acontecendo. Então, mostre, não conte. A segunda
coisa que vem disso é evite os verbos de pensamento a todo custo. Tipo, pensou, sonhou. Em 99,9% dos casos, os verbos de pensamento não são visuais e você quer uma coisa que seja visual. Então evite os verbos de pensamento. Escreva sempre no presente. Porque quando a gente escreve no presente, a gente tem a sensação de que a coisa está acontecendo agora. Então é visual. Se eu escrevo assim no roteiro, a Carol atravessa a rua. Você imagina agora, está acontecendo agora, no momento que eu tô falando, tá acontecendo. Agora se eu falo, avião. A Carol ontem atravessou a rua, mas hoje ela decidiu que não quer atravessar mais. Como que eu escrevo isso? Isso não faz o menor sentido pro roteiro, tá, gente? Então dei um exemplo bem tosco, mas falar no presente é importante, é uma regrinha assim do roteiro. Existe um ou outro momento ali que você consegue dar uma escapada, mas não fala no passado, porque o passado me remete que eu tenho que abrir uma outra cena pra falar daquele passado que quando eu for escrever ele já é presente, porque se a gente tem que mostrar enquanto a coisa tá acontecendo, mesmo o passado vai ser presente, você compreende? Você vai perceber na medida que você vai lendo os roteiros que é isso que os roteiristas fazem. Eles escrevem no presente porque escrever no presente é visual, porque enquanto você lê tá acontecendo na sua mente. E respondendo algumas questões que eu já levantei aqui nesse vídeo, escreva sempre o necessário. Ah, Carol, eu coloco todos os objetos que tem no quarto, eu tenho que falar que tem uma estante de 5 gavetas que fica ao lado de uma cômoda, que tem uma TV. Não sei. Pensa, eu preciso descrever minuciosamente todo aquele ambiente para mostrar uma classe social? Esses objetos, essas coisas do ambiente, elas são totalmente necessárias pra trama. Vai sempre do bom senso. O roteirista é uma pessoa que tem bom senso. Então eu acredito no bom senso de vocês. Escreva apenas o necessário, o que for importante mesmo para trazer o tom, o universo, o que for extremamente necessário para sua trama. O exemplo que eu trouxe aqui é a apresentação da Miranda, que é a antagonista de O Diabo Veste Prada. Esse é um exemplo bem interessante porque a sequência que eu separei, ela só tem um diálogo ali, não é um diálogo extremamente significativo, e ela é a expressão do mostre e não conte. E eu queria falar com vocês também sobre a apresentação de personagem. E a gente já falou aqui um pouco sobre construção de personagem, sobre caracterização, sobre arquétipo também, e eu acho que é importante a gente trazer exemplos práticos. A sequência começa ali nos 5 minutos e 23 e vai até os 6 minutos e 24. Eu traduzi essa sequência pra vocês, então eu vou deixar aqui embaixo tanto o roteiro original, se vocês quiserem e devem dar uma olhada, mas também vou deixar a sequência que eu traduzi, se vocês quiserem depois pegar o filme e olhar direitinho essas partes. Só situando ali o contexto da história, a gente tem a Andy, ela foi chamada pra trabalhar como assistente, na verdade ela vai ver se ela vai ficar naquele trabalho, quase que uma entrevista ali, num teste, pra saber se ela vai ficar na mais importante revista de moda do mundo, que é a Runway. Eu não trouxe a apresentação dela porque, apesar de ser uma apresentação brilhante, no roteiro tem algumas diferenças, embora assim a ideia geral permaneça. Aliás, tem isso, gente, vocês também vão ver na sequência que eu separei que algumas coisas foram mudadas, algumas coisas estão fora de ordem. Isso porque o roteiro tá sempre em constante mudança. Você vai fazer tratamentos, pode ser que alguém queira mudar ali em cima da hora, um pouco mais difícil, mas pode ser que sim. E também na pós-produção, na edição, a gente pode ter algumas escolhas do próprio editor que tira uma cena, acha irrelevante, troca ali a ordem. Você vai ver que tem diferença, mas a essência é a mesma. Então eu separei a cena da Miranda porque ela tava ali mais de acordo com o roteiro. Bom, então a gente tem a Andy, ela tá indo pro primeiro dia, ela nem sabe onde fica o prédio da Elias Clark, e ela se veste mal, ela tá totalmente perdida naquele ambiente, ela não faz a menor ideia who the fuck is Miranda. E isso é importante eu falar aqui que acontece antes na sequência ser analisada, porque isso é uma espécie de coro grego que eles fazem. A gente tem a ideia do coro grego, né, que os personagens falam de uma outra personagem que ainda vai ser apresentada antes dela ser apresentada. E isso é uma característica muito forte de quando a gente apresenta personagens geralmente femininas muito importantes. A gente vê isso em Scandal, quando tem aquela entrevista de emprego ali antes da Olivia Pope entrar. A gente tem a clássica cena da Regina George em Meninas Malvadas, que todo mundo fala ali da Regina antes dela aparecer, e ela aparece ali como aquela coisa, ela é a abelha rainha. One time she met John Stamos on a plane and he told her she was pretty. One time she punched me in the face.
It was awesome. Então a gente tem essa conversa da Andy com a Emily, que é uma assistente da Miranda, falando: Who's Miranda? Oh my God, I will pretend you did not just ask me that. She's the editor-in-chief of Runway, not to mention a legend. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want. A million girls would kill for this job. Ela fala ali, coloca a Miranda num patamar inalcançável. Então já prepara o que tá por vir, que é a própria apresentação da Miranda. Então vamos lá, vamos começar a ler o roteiro. Eu vou ler junto com vocês pra gente poder discutir. Exterior, Elias Clark, dia. A porta do sedã abre. Nós vemos apenas flashes da Miranda. O que ela está vestindo? Não a vemos por completo ainda. Manolo, jaqueta Chanel, brincos Van Cleef. Nessa parte aí a gente já tem algumas coisas importantes. A primeira é que a gente pode aprender aqui é que, como não é de bom tom a gente colocar movimento de câmera e etc., nós roteiristas temos nosso jeitinho de manipular a câmera. Ele diz aqui que a gente não vê a Miranda por completo, a gente vê a roupa. Isso já é bem importante pra personagem. Ela tá dizendo que ela é uma pessoa que se importa com a aparência, que ela é uma pessoa extremamente rica e elegante, poderosa, porque ela só veste roupa de marca. Ela é imponente, assim, a aparência dela tá acima de qualquer coisa, porque a gente vê primeiro o que ela veste antes de quem ela é, do rosto dela. Ela tá muito voltada pra aparência. E aí a gente não coloca assim, a câmera foca, não, ele coloca, nós vemos apenas flashes da Miranda. Escrever nós vemos num roteiro não é muito bom, mas nesse sentido é muito melhor você botar que nós vemos apenas flashes da Miranda do que colocar a câmera, sabe? Então aqui vale, tá show, o bom senso foi estabelecido. Uma coisa que não está no roteiro, que a gente pode ver claramente importantíssimo, eu não sei se teve um outro tratamento ou se o pessoal da produção ali sacou que era muito mais inteligente, a gente tem de cara a bolsa Prada, porque no título Diabo Veste Prada, o diabo é a Miranda, então é importantíssimo que ela esteja com um Prada estampado em letras garrafais nela. Enquanto isso, lá no escritório da Runway, interior, Runway, escritório, dia. Assistentes empurram freneticamente as araras de roupa e as tiram do meio do caminho. Editoras correm para as suas mesas. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo vendo que precisa arrumar porque uma pessoa muito importante tá chegando. Andy observa. Uma das editoras troca seu sapato de bico com salto baixo por um salto agulha altíssimo. A gente sabe que as coisas não acontecem exatamente assim, mas a essência é essa. Outra arruma sua cinta por baixo do vestido. Outra joga fora os restos de seu café da manhã, uns pedaços de melão no lixo. Então a gente vê ela chegando e o caos estabelecido, o medo que ela coloca ali naquele lugar. Através da ação, você sabe que ela, além de ser uma mulher chiquérrima, poderosa, ela é extremamente temida. E a gente pode pensar que como aquelas pessoas são subordinadas a ela deve ser uma pessoa assim, exigente e todo mundo quer fazer as vontades dela, todo mundo também quer agradá-la, porque ela é uma pessoa muito poderosa. E aí nós voltamos. Interior, Elias Clark, saguão, dia. Vemos Miranda andando pelo saguão. As pessoas reagem a ela. A gente tem novamente o roteiro reforçando essa importância e esse medo que as pessoas no geral têm dela. Guardas, assistentes e secretários se afastam assustados. Importantes executivos curvam suas cabeças em sinal de respeito. A gente entendeu que o pessoal lá do escritório que trabalha diretamente com ela se caga de medo dela, porque essa chefe, ela é temida e ela é extremamente exigente. Agora a gente vê que não só as pessoas do escritório, mas todo mundo do edifício inteiro tem medo dela. Miranda segue reto para o elevador. Ela entra. Uma garota sofisticada que está dentro do elevador sai imediatamente. Desculpa, Miranda. Miranda nem nota a sua existência. Todo mundo que passa por ela tem medo dela, então ela é importantíssima. Ela não é só importante, porque você vê que até a menina do elevador sai porque ela não pega o elevador com ninguém. Então, além de tudo, ela é intocável e ela ignora a presença da garota. E aí, depois que a Miranda entra no elevador, a gente tem uma parte do roteiro que ela é cortada, porque a gente já viu, lembra que eu falei que a gente pode inverter a ordem? A gente já viu uma parte dela, que é interior, Runway, escritório, dia. Emily corre para a cozinha, próximo ao escritório, pega um copo, abre a geladeira e serve um Pellegrino. Corre para a sala de Miranda. Isso a gente meio que já viu de uma forma mais rapidinho. Então o roteiro ignora isso.
Quando a Miranda entra no elevador, vai direto para a próxima cena. Interior, runway, recepção, dia. Miranda sai do elevador e pela primeira vez nós vemos seu rosto erguido. O visual de Miranda é tão distinto que é possível notá-la a milhas de distância. Ela é diferente de qualquer outra mulher bonita. Ela é singularmente Miranda. Ou seja, ela é única, ela é a mulher. E é interessante esse uso do elevador, que é uma coisa que também acontece na apresentação da Olivia Pope em Scandal, que o elevador, quando abre, primeiro que ele tem uma coisa de subir, de poder, tem essa relação simbólica, mas também quando ele abre e a gente vê a cara da Miranda, é como se as cortinas abrissem e a gente visse uma estrela, sabe? O roteirista, ele tem que ficar atento como que tá na nossa imaginação. Isso é uma coisa que a gente traz, isso é uma coisa que, por mais que você não consiga colocar em palavras, caraca, é como se a cortina estivesse abrindo, te dá a sensação de uma pessoa poderosa quando a gente fecha essa câmera e abre na cara de uma pessoa. A gente sabe que aquela pessoa tem poder. Então a gente fecha essa sequência, a gente vê pela primeira vez a Miranda. Tem todo esse mistério que a gente não vê a cara dela direito e ela ainda faz aquele joguinho, né, de tira o óculos. Vocês viram que nem tá isso aqui no roteiro. O roteiro ele deixou bem livre ali pro ator fazer o que ele queria. No caso era só a Meryl Streep, né? Então ela sabe bem o que ela tá fazendo. Então vocês viram que é um roteiro extremamente preciso, extremamente eficaz, ele não dá muitas voltas, a gente nem tem a idade da Miranda, a gente não tem muitas características, ele reforça só as roupas dela, a gente também não tem descrição dos lugares, que é um dos tópicos que eu falei com vocês lá no começo, porque esses lugares eles já foram apresentados antes, então geralmente você faz uma descrição do ambiente quando a gente introduz aquele ambiente pela primeira vez, aquela locação. Teremos um vídeo especialmente para falar sobre locações, descrição e etc. Vamos nos atentar aqui à caracterização e à apresentação da personagem, que foi o objetivo desse vídeo. Eu escrevi aqui o que eu teria escrito se eu fosse falar da Miranda. Bom, a Miranda ela é editora-chefe, ela é a poderosona da revista, extremamente elegante. Não só extremamente elegante, mas a mais elegante de todas. Ela não é apenas respeitada, ela é temida por todos. Ela é controladora, exigente, intolerante e inalcançável. Então essa é a caracterização da personagem e eu acho que o roteiro foi muito eficaz em transformar essas coisas que são muito subjetivas, esses adjetivos super subjetivos, em cena, em ação, porque ele mostra as pessoas se afastando, as pessoas com medo, o que ela gera naquele ambiente de trabalho. Você vê que ele usou o tempo no presente, ele foi sucinto no roteiro, o roteiro ele é ágil, ele mostra, ele não fica contando nada, ele não usa uma narração, a gente não usa a Miranda falando dela mesma, a gente tem essa técnica do coro grego sendo colocada aí. Então acho que por mais simples que seja essa sequência, a gente pode tirar muito e eu espero que tenha ajudado e aberto um pouquinho a cabeça de vocês. Então é isso, gente, o resumo desse vídeo é que o bom senso é sempre o pai de todos os roteiristas. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo se vocês gostaram, comentários, sugestões de cenas e sequências a serem trabalhadas aqui, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!